Vamos começar um módulo agora de impulso e quantidade de movimento, tá? São duas grandezas muito importantes que a gente vê muito no nosso dia a dia, tá? Então, quando a gente observa essas grandezas, por exemplo, jogando sinuca, quando eu empurro um carrinho do supermercado, batida de carro, tá? Se eu bato na mesa, tem impulso e quantidade de movimento. Então, são grandezas que aparecem bastante no nosso dia a dia e aí vamos focar aqui nelas, que eu tenho certeza que você já vai sair daqui dominando esse assunto, tá? Então se ajeita aí e bora lá. Vamos lá, vamos começar aqui com quantidade de movimento, tá? Também conhecida como momento linear, é uma grandeza física que mede o movimento de um corpo. É definida como um produto da massa do corpo pela sua velocidade. Então qual é a fórmula da quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. As unidades, massa no SI, quilo, velocidade, metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento vai ser quilograma, metro por segundo, tá? Outra definição aqui, para facilitar o entendimento da quantidade de movimento, a gente pode interpretar da seguinte maneira, que a quantidade de movimento ela vai medir o quão difícil é parar um corpo que está em movimento. Então, tem um corpo com massa, com uma certa velocidade. Se eu tenho muita massa e muita velocidade, vai ser difícil parar esse corpo, tá? Então a gente pode interpretar e analisar dessa forma. Então um exemplo aqui sobre quantidade de movimento. Considere uma esfera muito pequena de massa 1 kg, deslocando-se a uma velocidade 2 metros por segundo sem girar durante 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, um momento linear. Momento linear é o que? Quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento é igual à massa, que é 1 vezes 2. Isso dá 2 kg metro por segundo. Então, a resposta é a letra A. Essa questão aqui foi bem tranquila, só aplicação de fórmula, tá? Só para a gente realmente memorizar a fórmula que a gente acabou de ver. Mas um ponto importante é que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então pode envolver alguns conceitos de vetor aqui dentro desse assunto, tá? Agora vamos ver a quantidade de movimento em um sistema de corpos, tá? Quando a gente tem mais de um corpo se movimentando ao mesmo tempo. Então a quantidade de movimento no sistema de corpos é dado pela soma vetorial das quantidades de movimento individuais de cada corpo no sistema. Como eu falei, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, se eu quero somar várias quantidades de movimento de corpos diferentes de vários corpos, eu tenho que somar vetorialmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui esses objetos. Eu tenho o objeto A se movendo com essa velocidade. Dá um zoom aqui. Tem o objeto A se movendo com essa velocidade e ele tem essa quantidade de movimento, está no mesmo sentido da velocidade. Eu tenho o objeto B se movendo com essa velocidade e essa quantidade de movimento, e o objeto C se movendo com essa velocidade e essa quantidade de movimento. Eu quero somar as quantidades de movimento. Isso daqui vai ser uma soma vetorial. E aí a gente vai chegar nisso daqui, tá? Perceba que eu mantive o sentido e direção das quantidades de movimento de cada individuais, tranquilo? E a quantidade de movimento resultante vai ser essa daqui, tá? Vou diminuir aqui. Então vai ser essa daqui. E isso daqui é uma soma vetorial. E aí, lembra aí, como é que a gente soma vetor? Pode ser regra do polígono, regra do paralelogramo, que aí pode cair em lei dos cossenos, pode cair em Pitágoras. E eu posso somar quantidade de movimento de mesmo sentido e direções iguais, mesma direção em sentidos iguais ou opostos, tá? Nesse caso aqui, a gente poderia fazer um Pitágoras aqui com essa medida e acharia a quantidade de movimento resultante, tranquilo? Mas se atente que é uma soma vetorial, pode cair nas fórmulas de operação com dois vetores. O principal para você não esquecer é o seguinte: se eu tenho aqui um objeto A, ele tem a quantidade de movimento A, e eu tenho um objeto B, e ele tem uma quantidade de movimento B. Nesse caso, eu vou somar vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, a quantidade de movimento resultante vai ser a quantidade de movimento A mais a quantidade de movimento B, porque vetor de mesmo sentido e mesma direção, a gente soma o módulo deles. Se eu tiver aqui
um objeto A, quantidade de movimento A. E aí eu tenho aqui um corpo B com a quantidade de movimento B assim. A quantidade de movimento resultante vai ser a quantidade A menos a quantidade B. Por que o menos nesse caso? Porque o B está no sentido contrário. Vetor de sentido contrário, quando a gente soma, a gente bota o menos na frente para indicar o sentido, tá? Esses dois casos são os mais comuns de caírem em questões, mas nada impede de ter quantidade de movimentos perpendiculares ou com outro ângulo entre elas. Então não esqueça que é uma soma vetorial. Então bora lá, um exemplo aqui. Dois blocos estão se movendo sobre uma superfície lisa e sem atrito. O bloco A, de massa 3 kg, move-se para a direita com velocidade de 4 metros por segundo. O bloco B, de massa 2 kg, move-se para a esquerda com velocidade de 6 metros por segundo. Então, direita para o A, esquerda para o B, tá? Determine a quantidade de movimento total do sistema, considerando o sentido para a direita como positivo. Então, bora lá. Eu tenho um bloco A, aqui, a massa dele é 3 kg, e ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo. E eu tenho um bloco B, de massa 2 kg, se movendo para a esquerda, com velocidade de 6 metros por segundo. Ele quer saber a quantidade de movimento total do sistema. Então, a quantidade de movimento total vai ser a quantidade A mais a quantidade B, certo? Aqui eu não estou levando em conta ainda a direção da velocidade. Então, a quantidade de movimento total vai ser 3 vezes 4 mais 2 vezes menos 6. Por que eu botei o menos no 6? Por conta, do sentido da velocidade. Tá? Então, quantidade de movimento total vai ser 12 menos 12, que dá 0. Tá? Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade.